Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael Marinic e nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouco sobre os 5 mitos em relação ao tarô que eu mais acho importante da gente desmistificar, tá bem? Então eu espero que você goste desse vídeo, eu espero que você consiga aí também retirar um pouco dessas ideias que você poderia ter em relação ao tarô, tá bem? E eu espero que você se divirta também, porque é importante que a gente esteja falando sobre isso de uma forma leve, embora seja ali um assunto sério, um assunto importante, tá bem? Então, primeiro, antes da gente começar a falar sobre esses mitos, né, que eu vou citar e vou explicar para vocês o porquê que eles são mitos, né, eu acho importante a gente falar sobre o motivo, sobre a razão, né, da gente ter ali esses mitos. Por que esses mitos foram construídos? Por que existem esses mitos, tá? Então, o primeiro ponto que a gente pode considerar está relacionado com a popularização dessa ferramenta. Como ela vem sendo ali um alvo de muitas pessoas, como ela vem despertado o interesse em muitas pessoas, tanto das pessoas que estudam, que gostam da ferramenta para aplicar elas de uma forma prática, como as pessoas que têm interesse em receber essa leitura, né, de tarô. Então a gente tem aí a popularização nessas duas partes. A gente vê que como tem muita gente ali interessada nisso, a coisa às vezes pode se dispersar um pouco e aí cada pessoa fala uma coisa diferente da outra sobre a ferramenta. Então e aí a gente acaba criando uma coisa meio embrulhada, uma coisa meio confusa. E aí, na verdade, muitas pessoas nem sabem o que é o tarô. No fundo, é isso que a gente vê muito, né? Então, a popularização faz com que as coisas fiquem meio confusas, fiquem meio difíceis da gente compreender realmente, né? Porque a gente vê ali que essa popularização dispersa um pouco do assunto, dispersa um pouco do que realmente é o tarô, né? Então, a popularização causa muito isso. Além disso, a gente vê que a mídia e até a religião, né, as religiões no sentido geral, acabam manchando um pouquinho a imagem do tarô, né? A mídia mancha a imagem do tarô porque ela coloca essa ferramenta como uma coisa muito sensacional, muito mágica, né? Ela acaba mistificando demais essa ferramenta. E a gente também tem a religião, que não tem assim uma religião específica que faça isso, a gente vê algumas, né, que acabam também manchando bastante a imagem do tarô, acabam demonizando e colocando muita carga negativa em cima da ferramenta. E a gente até vai falar sobre isso nesse vídeo, né? Um dos mitos está relacionado a isso, tá bem? E então é importante que a gente entenda que os mitos relacionados ao tarô existem por causa dessas questões, tá? Podem existir outras questões, mas essas são as principais, né? Os principais motivos de existirem esses mitos estão relacionados então com a popularização da ferramenta, com a mídia e com a religião. E aí, a gente pode passar então para o primeiro mito, que está muito relacionado ao fato das pessoas acharem que você precisa ter um dom, que você precisa ter uma paranormalidade, uma mediunidade, ou ser clarividente para poder ler as cartas de tarô. E na verdade, isso é um grande mito, porque para você poder ler tarô, você tem que estudar. As cartas são compostas por uma simbologia. Quando você olha para uma carta de tarô, então eu vou pegar aqui um exemplo para vocês. A gente tem a carta da temperança no tarô. Ela é uma carta que vai falar sobre diversos assuntos. Uma mesma carta fala sobre várias coisas, né? E aí você vai conseguir retirar esses significados, você vai conseguir retirar a mensagem dessa carta sempre através dos símbolos que ela possui. Então, através da simbologia, quando você soma cada elemento da carta, quando você soma cada pedaço da carta num todo, você retira ali uma simbologia geral, você tira ali um significado, uma representação geral dessa carta. E é aí que vem a mensagem que a gente retira de cada uma delas. Então vocês compreendem que para você poder entender o que tem em cada elemento aqui, o que significa cada elemento que somando forma uma coisa só, a gente precisa então estudar, a gente precisa compreender essa simbologia. Se a gente não estuda, a gente não consegue aplicar tarô, a gente não consegue ler tarô se a gente não tiver esse estudo. Você pode simplesmente pegar as cartas e sair lendo sem nenhum estudo, mas você não vai estar lendo o tarô. Você compreende essa diferença? O tarô tem ali que seria estudado para ser compreendido. Você precisa compreender toda essa simbologia para poder ler as cartas. Além disso, eu recomendo que você estude não só a simbologia e a história do tarô, mas também os métodos, as técnicas de tiragem, de leitura. Tudo isso é importante de ser estudado quando você vai aplicar essa ferramenta, quando você vai ler essa ferramenta, tá bem? Então, o primeiro ponto que a gente tem que desmistificar é que você não precisa ter um dom, você não precisa ter mediunidade,
clarividência, paranormalidade e nada disso para você poder ler tarô. Você precisa simplesmente estudar, que eu recomendo que você faça um curso, né? Muitas pessoas dizem que ser autodidata pode ser melhor. Na minha experiência, eu gostei muito mais do curso que eu fiz do que estar ali estudando de forma autodidata, né? Então, eu recomendo que você faça um curso para que você consiga ter uma compreensão mais profunda, mas que você também continue estudando ao longo da sua vida. Mesmo depois de você finalizar o curso, mesmo depois de você estiver já mais seguro, mais segura do seu conhecimento, que você continue estudando para o resto da sua vida. O tarô é um estudo contínuo. Você vai ter ali um aprendizado inicial e básico e você vai depois aprofundar cada vez mais esse conhecimento, tá bem? Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que é um dos principais mitos que a gente tem em relação ao tarô. Mas, atenção, existem pessoas que têm essas características, que têm um dom, que têm uma mediunidade, né? E que leem tarô também. Mas essas pessoas estão ali usando esses dons, essas características, essas habilidades como algo adicional, tá? Esse não é o principal. Você não tem a obrigação, inclusive, de ter essas coisas para poder aprender tarô, né? Então, é bem importante que isso fique claro, que existem sim pessoas que têm essas características e habilidades, mas isso não é algo obrigatório. Você não precisa disso para aprender tarô e para ler tarô, tá bem? O segundo mito, que é um dos principais também que eu vejo ali em relação ao tarô, é quando as pessoas dizem que o tarô é do diabo ou que o tarô é algo maligno, é algo negativo, né? Então, a gente já consegue desmistificar isso, porque o tarô, quando ele foi criado, ele pegou ali imagens, ele pegou referências da época em que ele foi criado. Então, só para dar um ponto de informação para vocês, o tarô foi criado por volta de 1440, lá na Itália, na época renascentista. Então, eu vou falar para vocês sobre isso em um vídeo, né? Eu vou fazer um vídeo falando sobre a história do tarô, e aí vocês vão poder ver com mais detalhes todas essas informações, mas eu já consigo dizer isso para vocês, né? Que o tarô foi criado lá por volta de 1440, e a gente consegue perceber então que ele adquiriu, ele puxou, ele pescou um pouco das características da sociedade daquela época. Então a gente tem, por exemplo, no tarô, a carta do Papa, a gente tem a carta da papisa, a gente tem a carta do diabo, a gente tem a carta do julgamento. Todas essas cartas, e mais algumas outras, fazem referência a algumas questões católicas e cristãs. E a gente tem ali o diabo no meio disso, né? Mas a gente não pode dizer que o tarô é do diabo e nem que o tarô é católico, porque a gente tem ali imagens católicas como o Papa, ou a papisa e o julgamento, né? Então, o tarô, ele não pertence a nenhuma religião, né? Aliás, esse é o primeiro ponto da gente abordar quando a gente fala sobre esse segundo mito, né? Porque o tarô não é de nenhuma religião, ele não pertence a nenhuma prática, a nenhuma filosofia específica. O tarô é simplesmente criado e baseado numa sociedade de 1440, né? Na Itália renascentista. Então a gente precisa compreender isso. Ele foi espelhado, ele foi criado de acordo com como a sociedade vivia na época, como a sociedade era na época. Isso não significa que o tarô tem ali alguma religião ou alguma influência nos seus conceitos, nos seus significados, que está ligado ao cristianismo ou ao satanismo, porque tem ali o diabo. Então, não tem nada a ver, tá bem? É bem importante que vocês compreendam isso. Mas aí muitas pessoas vão falar que o tarô, na verdade, então pertence à bruxaria, ou pertence à Umbanda, ou ao espiritismo. Também não, gente. O tarô, ele não tem nenhuma filiação religiosa. Existem grupos de pessoas em que isso se aderiu mais, em que a cultura do tarô se aderiu mais. Na bruxaria, muitas pessoas utilizam o tarô como uma ferramenta, mas isso também não significa que o tarô pertence à bruxaria, tá? Também não significa que o tarô pertence a Umbanda, ou ao espiritismo, ou a qualquer outra religião ou prática religiosa, tá? A gente tem que desligar o tarô dessas amarras até, vamos dizer assim, né? Porque ele não pertence a nada disso, ok? Então, esse é um outro ponto que a gente desmistificou e que a gente conseguiu esclarecer. O terceiro ponto que a gente pode falar sobre os mitos do tarô é que você não pode cobrar por uma leitura de tarô. E aí a gente já entra numa questão trabalhista muito grande, né? Porque você, que é profissional da área, tem o direito de receber pelo seu trabalho. E, querendo ou não, pessoal, o tarô, né? Ler tarô, atender as pessoas com tarô é um trabalho. Porque você precisa estudar para poder fazer, né, para poder exercer esse trabalho. Você precisa ter investimento de tempo, você precisa ter investimento de energia, você tem investimento de materiais,
você também tem que pagar suas contas, né? Porque você é uma pessoa no mundo, você precisa viver ali de alguma forma, então você precisa pagar contas. E esse é um trabalho digno, assim como qualquer outro. Você está ali com o seu trabalho ajudando as pessoas, direcionando as pessoas, aconselhando, tornando as pessoas mais conscientes, com mais autoconhecimento. Então você proporciona aos seus consulentes, aos seus clientes, né, você que é o profissional de tarô, da tarologia, ou né, do tarotismo, você está ali proporcionando para a pessoa uma coisa muito importante e muito positiva. Então você é sim um trabalhador. Você merece receber, você tem o direito de receber pelo seu trabalho. E as pessoas não veem, né, o tarô e esse meio esotérico e holístico alternativo como um meio de trabalho porque as pessoas não compreendem o quanto isso exige e o que isso engloba na verdade. As pessoas acham que você está ali magicamente vendo a vida da pessoa, né, através das cartas, e não é bem assim que funciona, gente. Você precisa ver ali as coisas com muita técnica quando você é um profissional, né, do tarô. Então é importante que vocês compreendam isso, que não tem nada de mágico. A gente tem ali, claro, conceitos esotéricos, conceitos holísticos dentro do tarô, né, dentro dos estudos do tarô, mas isso não tira o valor que essa ferramenta tem. Isso não tira o valor dos profissionais que estão ali trabalhando com isso. Então é importante que a gente saiba valorizar o trabalho dos outros. É importante que a gente valorize, é importante que a gente respeite minimamente, né? E é importante também a gente entender que existem sim pessoas que fazem leituras de tarô de forma gratuita. Porém, essas pessoas não trabalham com essa ferramenta. Essas pessoas muito provavelmente fazem leituras por hobby, porque gostam, né? Aí quando a gente vai passar para a parte profissional, para as pessoas que trabalham com isso, a gente precisa respeitar, a gente precisa trazer ali para a pessoa o mínimo de respeito e de gratificação pelo trabalho através do dinheiro, que é a forma que o mundo funciona, né? A gente tem que compreender isso, tá bem? Então esse é um terceiro ponto que eu acho muito importante da gente discutir, da gente falar quando a gente está discutindo sobre tarô. O quarto mito que eu mais vejo por aí relacionado ao tarô é que o tarô é uma ferramenta de previsão do futuro. E, gente, não. O tarô não é capaz de prever o futuro. Pelo menos não de uma forma precisa e exata. Por quê? Porque o futuro, gente, está em constante construção e está em constante mudança, em constante transformação. Por quê? Porque a gente, através do nosso livre-arbítrio, ou seja, através das nossas atitudes, através das nossas escolhas, a gente está ali influenciando na construção do nosso futuro. É irracional a gente dizer que o futuro está completamente construído sem que a gente possa ali alterar nada, né? É muito óbvio que a gente tem ali uma influência na construção da nossa vida. Então, quando a gente diz que o futuro é previsível através do tarô, a gente está ali esquecendo desse fato, né? Se você pensar que o futuro está em constante transformação, como é que você consegue prever com exatidão alguma coisa? Não, é impossível você prever com certeza absoluta algo se você sabe que o futuro está em mudança, está em constante transformação, né? Então, é só você pensar que se você dirigir pelo caminho A, você vai chegar em um lugar. Se você dirigir pelo caminho B, você vai chegar em outro lugar. Se você dirigir pelo C, você também vai chegar em outro lugar. E assim é na nossa vida. A gente às vezes vai pelo caminho A, às vezes a gente vai pelo caminho B, a gente às vezes vai pelo C, e por aí vai. Existem milhões, infinitas possibilidades de vida para nós. Então, quando a gente está ali prevendo o futuro de uma forma certeira, de uma forma até irresponsável, eu diria, a gente está esquecendo do nosso livre-arbítrio e a gente está esquecendo da nossa responsabilidade de modificar e de construir a nossa vida, né? Então é importante que vocês compreendam isso, tá bem? O tarô não consegue trazer para nós uma previsão exata, uma previsão intacta e instalada e fatalista. A gente não tem isso, isso não existe no tarô, tá bem? Eu particularmente nem gosto de fazer leituras de tendências, né? A gente chama no tarô de tendências, de possibilidades, né? Essas previsões a gente fala que são tendências, que são possibilidades. E o tarô pode sim trazer possibilidades e tendências. Porém, mesmo assim, eu acho arriscado fazer essas leituras, porque elas também estão ali sujeitas a um erro, né? Elas estão sujeitas ali a não acontecer. Você pode fazer uma leitura de uma possibilidade, de uma tendência para o futuro, e ela pode não se concretizar, né?
Então é por isso que eu, particularmente, não gosto desse método de leitura de previsão e não faço isso no meu trabalho, né? Eu utilizo o tarô simplesmente para trazer autoconhecimento, esclarecimento e orientação. São os meus 3 pilares. Eu falei sobre isso até em um outro vídeo aqui no canal, você pode ver aqui no link, tá, do card, e eu tô lá explicando nesse vídeo quais são os objetivos da ferramenta, para que a gente utiliza essa ferramenta, tá bem? Então, é só para vocês terem aí também uma outra visão do tarô, tá bem? Aí vocês podem até me questionar, mas existem pessoas que usam o tarô para prever o futuro, né? E sim, gente, existem pessoas que utilizam dessa forma. Eu, particularmente, não utilizo. Eu não vou dizer que eu sou contra utilizar, mas eu não gosto de utilizar assim, tá? Então é importante a gente também respeitar as diferenças de visão, né, das pessoas. Mas fica aqui só para vocês compreenderem esse ponto, tá bem? E eu vou inclusive fazer um vídeo falando só sobre isso, para que vocês possam compreender com mais profundidade alguns perigos, alguns cuidados também que a gente deve ter quando a gente está ali falando sobre previsão do futuro, tá bem? Vou fazer um vídeo apenas exclusivo sobre isso, tá? E aí vocês vão poder conferir com mais detalhes essas questões, né, de perigos e cuidados que a gente tem que ter com as previsões do futuro. Combinado? Vocês vão achar bem interessante, eu tenho certeza. E o quinto ponto que a gente pode falar sobre os mitos, né, do tarô é que existem cartas positivas e cartas negativas. E, gente, isso não existe. Por quê? Porque uma mesma carta possui diversos significados. E esse significado vai se adequando dependendo da situação em que essa carta é lida, dependendo do momento em que essa carta é lida, depende de várias coisas, da pessoa que está recebendo essa leitura, né? Ela vai depender de muitos fatores, né? Então, é importante que a gente compreenda esse primeiro ponto, de que todas as cartas possuem diversos significados diferentes e elas vão ser ali adequadas à situação, ao momento e à pessoa que está recebendo essa leitura. Só aí a gente já consegue perceber que é impossível a gente falar que uma carta é positiva e negativa, porque isso vai ser relativo, isso vai depender da situação em que a pessoa se encontra, né? E, além disso, é importante que a gente entenda que todas as cartas têm o lado positivo e o lado negativo, até porque o que é positivo e negativo também é relativo, certo? Então, quando a gente entende que todas as cartas possuem esses dois lados, é impossível a gente falar que existem cartas positivas e cartas negativas. Claro que existem cartas que vão falar sobre grandes desafios, né? E isso, com certeza, é algo que é um ponto muito significativo para as pessoas dizerem que é uma carta negativa. Mas os desafios podem ser encarados de uma outra forma, se a gente quiser, né? Então, eu diria que mesmo as cartas que falam sobre grandes desafios podem ser cartas muito positivas. Principalmente porque algumas cartas, em alguns contextos, mesmo que as pessoas considerem essa carta muito negativa e muito desafiante, ela pode ser muito boa, muito positiva. Então, é importante que vocês compreendam que todas as cartas têm sempre essa dualidade e que é impossível a gente falar que existem cartas negativas e positivas, tá? Esse é também um grande mito que eu vejo muito por aí, que eu acho muito importante da gente falar, tá bem? Então, é isso, pessoal. Eu acho que esses mitos, assim, são os principais e que eu mais ouço e que eu mais acho importante a gente discutir, a gente falar sobre. Existem muitos outros mitos que a gente pode estar falando em outro vídeo. Se vocês, de repente, gostarem desse vídeo, eu posso fazer um outro falando sobre mais mitos que existem em relação ao tarô, tá bem? É só vocês colocarem aqui nos comentários para me deixar saber se realmente é do interesse de vocês, né? E claro, se você gostou do vídeo, se você tem gostado dos conteúdos aqui do canal, você pode curtir esse vídeo, porque isso ajuda demais e me apoia aqui no YouTube, né? Me apoia a crescer aqui dentro do YouTube, que é uma coisa muito importante para mim. Então, eu que estou aqui no início desse canal do YouTube, gostaria muito de ter o seu apoio aqui com as curtidas, tá bem? E claro, você pode também se inscrever no canal para você receber todas as novidades que eu vou postando aí ao longo do tempo, tá bem? Então, gratidão por você ter assistido até o final e gratidão por você estar aqui comigo.